Olá, começa agora o programa Opinião. Hoje nós vamos tratar do marco regulatório da mídia, uma discussão que envolve diversos setores da sociedade civil. O nosso convidado para falar sobre o tema, para opinar sobre o tema, é Edgar Rebouças, que é jornalista, professor da UFES e coordenador do Observatório da Mídia. Edgar, bem-vindo ao nosso programa. É ótimo estar aqui e usar esse espaço que é da sociedade capixaba, que a gente pode conversar de comunicação aqui. Verdade. Vamos começar definindo o que é o marco regulatório da mídia? Marco regulatório da mídia, a gente tem que pensar da seguinte forma. Para todas as instâncias da sociedade, há um tipo de regulação. Isso está previsto na Constituição, então, para bancos, agricultura, comércio, tudo há um certo tipo de normas. Por exemplo, existe conselho na área de medicina, conselho de meio ambiente, conselho de criança, adolescente, conselho de ciência e tecnologia. Mas não há nada sobre comunicação. Apesar de na Constituição, e a nossa Constituição brasileira é uma das mais avançadas do mundo porque tem capítulos específicos que falam da comunicação, falam sobre programação de televisão, falam sobre concessões, como é que tem que ser, como tem que ser o conteúdo dos programas, fala sobre a interdição da censura, que isso é um grande avanço, mas nada disso foi regulamentado. Então, desde 88, a gente tem um princípio regulatório, que é muito interessante, está na Constituição, mas não temos leis. Esse é o problema. A lei que a gente tem para a área de rádio e televisão, que, por exemplo, são concessões públicas, ninguém é dono de uma emissora de rádio e televisão, ele tem uma concessão de 10 a 15 anos, não foi regulamentada. Ela é uma lei de 1962, fez 50 anos agora. E até agora não mudou nada. Então, do mesmo jeito que se pensava rádio e televisão em 1962, continua sendo até hoje. E toda vez que a sociedade, intelectuais, especialistas, professores, voltam a tocar nesse assunto, precisamos de regular, porque a gente não pode ficar com um marco regulatório lá de 62. Defasado, né? Aí surge um grande conflito, que é boa parte da mídia fala que é censura. Não, então a gente está querendo regular, fazer um marco regulatório sobre a mídia, é censura. Não tem nada a ver com censura. Tem a ver com normatizar um setor da sociedade, que é muito importante. Então, por exemplo, você querer falar que um ônibus que é uma concessão pública, você falar que o ônibus tem que ter espaço para tantos passageiros, ou que ele tem que andar em determinados horários, atender determinada parte da população. Você não está infringindo o direito de ir e vir de ninguém. Mas se fosse dentro dessa mesma lógica, as empresas de ônibus, as concessionárias de ônibus, poderiam falar, não, está me infringindo o direito de ir e vir, eu ponho o ônibus a hora que eu quiser. Sim. No caso da comunicação é a mesma coisa. Se existe na Constituição indicativo de que tem que haver programação educativa, programação regional, programação independente, isso pensando no interesse público, por que esses concessionários falam assim, não, mas se eu colocar programação educativa, você está direcionando minha programação. Sim, é a mesma coisa do operador de ônibus. A gente quer que tenha mais ônibus para a sociedade. O objetivo final seria a qualificação do setor? O objetivo final é o interesse público. O caso é esse. O interesse é atender a sociedade. Se é uma concessão pública, é rádio e televisão, tem que atender a sociedade. E não atender simplesmente os interesses comerciais. Até os bancos, que movimentam tantos dinheiros, têm uma normatização. Então, os bancos não podem cobrar tanto de juro, o banco não pode ter taxas assim assado para determinados clientes. Quer dizer, não é o mercado que regula tudo. O Estado e a sociedade têm uma parte importante na regulação. Então, o marco civil da comunicação é muito importante por causa disso. As pessoas, a sociedade, precisa discutir isso. O grande problema é que está havendo um cerceamento dessa liberdade. E qual o papel do Estado, efetivamente? O papel do Estado é o mais importante de todos. Mas um Estado que não é um Estado só paternalista, um Estado que vai tutelar, que acha que a sociedade não sabe o que fazer e o Estado toma conta. Tem que ser um Estado participativo, onde as entidades da sociedade, não só interessadas na área de comunicação, mas todo mundo tem que participar. Por quê? A dona de casa, o trabalhador, o estudante que está aí assistindo agora esse programa, está envolvido com a mídia. Do mesmo jeito que está envolvido com a carne que vai comprar no supermercado, no açougue, e se a carne estiver estragada, você vai querer que a vigilância sanitária vá lá e feche o açougue? É uma relação de consumo aí, né? É a mesma coisa. Se você está assistindo um programa na televisão
e não gosta daquele programa, se você está ouvindo um programa no rádio e vê que aquele programa está desrespeitando os direitos humanos, agredindo as pessoas, você tem que reclamar. E reclamar com o Estado, com o Ministério Público, com o Ministério das Comunicações, com a Secretaria Estadual de Comunicação, com os deputados. Então, o Estado é um meio para que a sociedade interfira, que faça um controle social de algo que lhe pertence, já que a comunicação não pertence aos donos das emissoras, pertence à sociedade como um todo. Eles têm uma concessão, igual o posto de gasolina, é uma concessão. Se estiver vendendo gasolina estragada, fecha o posto de gasolina. A concessão tem um prazo para findar também. A concessão tem um prazo. E se não estiver oferecendo serviço de qualidade, tira a concessão daquele ali que está oferecendo o serviço e dá para outro. Isso é que tem que voltar a ser discutido. Ou seja, a sociedade tem que avaliar isso. A sociedade tem que participar. Só que se distanciou tanto a sociedade do debate da comunicação, que toda vez que alguém começa a falar disso, logo vem uma bandeira dizendo, não, mas isso é censura, você está querendo censurar a nossa atividade. Não, não tem nada a ver com censura. Isso desvirtua o debate. Tem a ver com regular uma atividade, normatizar uma atividade. Para que, então, se a gente viver numa sociedade sem normas, é o bang-bang. Então, quem tem o revólver maior é que ganha. E aí o papel da Assembleia Legislativa, por exemplo, é muito importante. Nós temos aqui 30 deputados para defender a sociedade, representantes da sociedade. O que acontece muito é um desvirtuamento desse papel. As pessoas pensam, não, o deputado é uma autoridade. Não é uma autoridade, ele está aqui passageiramente, vai ficar aqui por 4 anos. O Estado, e aí sim, você é servidora pública, eu sou servidor público, a gente atende a sociedade. As pessoas que estão aqui estão de passagem e estão aqui para representar bem a sociedade. O papel do Estado é esse, fazer com que a sociedade seja bem servida no caso da comunicação. A mesma coisa o Executivo. A Presidente da República, o Governador do Estado, eles têm um período específico, 4 anos, para atender aos interesses públicos e não aos interesses privados. Ok, falando da participação dos parlamentares, né, especificamente aqui na Assembleia foi aprovado em plenário um projeto indicativo do deputado Cláudio Vereza, né, um projeto de indicação ao governo do Estado para a criação do Conselho Estadual de Comunicação aqui no Espírito Santo. Né? Como é que o senhor vê essa iniciativa? Essa discussão do Conselho Estadual de Comunicação já vem há muito tempo. Eu tenho um artigo que eu publiquei em 1995, um artigo sobre o papel da Assembleia Legislativa, quando estava se começando a discutir a maior participação da sociedade nisso. E a gente viu que na Constituição Estadual nós temos lá Conselho de Segurança, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Índio, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Ciência e Tecnologia, mas não tem nada de comunicação. E aí a gente fez uma proposta, várias entidades ligadas à sociedade, de fazer um conselho. Isso caminhou um pouco, não deu muito continuidade. O governo na época era do Vitor Buarez, o secretário era Otaviano Carvalho, ia apresentar o projeto, porque tem que ser um projeto que vem do Executivo, e depois disso não se falou mais. Recentemente, em 2009, tivemos a Conferência Estadual de Comunicação e a Conferência Nacional de Comunicação, onde a sociedade, onde estavam lá empresários, estava Estado, estava Estado, empresários, sociedade civil, governo, Assembleia, tudo participando. Aqui no Estado, né? Aqui no Estado. Saiu um indicativo de que deveríamos ter um Conselho Estadual de Comunicação e conselhos municipais de comunicação, do mesmo molde que existem os conselhos das outras áreas, de saúde, de segurança, de educação e tal, já que é tão importante para a sociedade. O que aconteceu, esse caso específico aí que o Vereza ganhou uma notoriedade por causa disso, o caso ganhou notoriedade, é porque a Assembleia, a Comissão de Educação e Comunicação da Assembleia, mandou uma mensagem para o Executivo, lembrando que o Executivo deveria criar esse conselho, fazer um projeto de lei para criar o conselho. Foi um dos resultados promovidos, foi um dos resultados da conferência. Aliás, por essa conferência. Então, né? Saíram vários indicativos, inclusive o de fazer concurso público para a Assembleia. Esse concurso público que agora, que você passou recentemente, saiu da conferência. Fazer concurso público para a TV Educativa, saiu da conferência também, vai acontecer agora no início do ano que vem. Então, foram indicativos da conferência e que saiu da Assembleia. Tem que ter o debate sobre o Conselho. Só que os jornais A Gazeta e A Tribuna pegaram essa proposição como sendo uma ofensa. Uma ofensa a eles. Peraí, não é ofensa nenhuma a Gazeta, a Tribuna, a TV Capixaba, a ninguém. Lembrar que a sociedade tem que discutir esse assunto.
Impedir que a sociedade debata isso é que é censura. E não abrir o debate. Vamos abrir o debate, vamos colocar... Recentemente, o governo do estado da Bahia criou um conselho com participação ampla da sociedade, de empresários, do governo, onde está se discutindo vários pontos sobre programação, sobre conteúdos, sobre financiamento das emissoras públicas, sobre as concessões não se pode discutir porque são concessões federais. Mas sobre, por exemplo, se a gente tem um programa que desrespeita direitos humanos na televisão, que faz apologia à violência, e o governo do estado é um dos principais anunciadores desse programa, o conselho pode sugerir ao governo do estado, assim, nós não queremos que o governo do estado anuncie nesse programa, não queremos que a Assembleia Legislativa anuncie nesse programa, queremos que o judiciário se pronuncie sobre esse programa. O conselho faz isso, é um conselho de conselheiros. Não é, vai fazer normas, não vai impedir ninguém, é só para dar conselhos. Não vai deliberar também? Vai deliberar, mas que pode se tornar norma ou não. Vai deliberar a indicação, Sim. Mas não vai fazer lei. Não Tira esse poder, programa do né? ar. Não tem esse poder, um conselho. Então, o conselho vai chegar para o governo do estado e falar assim, nós aconselhamos a não anunciar mais nesse programa, nós aconselhamos a anunciar em programas educativos. Ótimo. Porque é pensando no interesse público, um conselho representativo da sociedade. Do jeito que é, o governo faz o que bem entende, dentro dos seus interesses, a Assembleia faz o que bem entende, o Judiciário faz o que bem entende, e a sociedade é um mero espectador. Imagina se acontecesse isso na área de saúde. Então a gente ficasse só esperando os hospitais oferecerem vaga quando bem entendesse. Se isso na área de saneamento, na área de meio ambiente. Tá, vamos ficar esperando aí as grandes empresas resolverem se vão desmatar mais ou desmatar menos. Não pode. A sociedade tem que participar. Então esse indicativo que saiu do Vereza, mas o Vereza só assinou, porque ele era presidente da comissão na época, mas foi a Assembleia que mandou, é um interesse da sociedade para a criação desse Conselho de Comunicação, que seria ótimo. A gente teria avanços enormes, como está acontecendo na Bahia, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, no Ceará também está se criando um conselho, e no Rio está tendo uma grande discussão. O Distrito Federal também. Está se espalhando pelo país. Foi uma recomendação da Conferência Nacional de Comunicação, a criação desses conselhos. E o Conselho Nacional da Comunicação, ele não existe ainda, né? Ainda não, porque também saiu a proposta lá em 2009, foi apresentado um projeto de lei que está no Ministério das Comunicações, está na Casa Civil, está tramitando, e que a sociedade está começando a pressionar para o Ministério das Comunicações apresentar esse projeto de lei. Esse Conselho Nacional de Comunicação... Está previsto nesse projeto. E ele fiscalizaria, vamos dizer assim, a iniciativa privada, as empresas privadas e os conselhos estaduais? Não fiscalizaria... TVs públicas? As TVs não. As empresas públicas? Não é fiscalizar a iniciativa privada. É fiscalizar tudo aquilo que seja de interesse social. Então, concessões públicas. Rádio e televisão são concessões públicas. Então, o Conselho tem que opinar sobre isso. TV Assembleia é uma TV pública. Então, o Conselho tem que opinar sobre isso. O Conselho Estadual. O Conselho Estadual, no caso aqui do Espírito Santo. Mas o Conselho Nacional sobre a TV Brasil, sobre a ABC, sobre a Rádio Brás. E as empresas privadas, as concessões ali? Concessões. Então, você vai falar, determinada empresa só passa baixaria na televisão, o Conselho vai falar, peraí, tira a concessão dessa empresa. Ou vamos discutir a concessão. Determinada empresa não cumpre a Constituição de não colocar programação regional, vamos passar para outra que tenha. Vamos colocar produção independente. O Conselho é para isso. Não é para fiscalizar. Quem fiscaliza é o Ministério Público. Sim. O Conselho é para acompanhar e sugerir melhorias para a sociedade. E ouvir a sociedade também, né? Ouvir a sociedade, porque Ele são representantes da sociedade. Seria formado como esse conselho? A proposta inicial é que ele seja representação dos consumidores, então, sociedade civil, donas de casa, professores e tal, empresários do setor e Estado. Então, como existe nos outros conselhos todos, de educação, de saúde, de meio ambiente, do índio, de idoso. Para que todo mundo tenha, para que todo mundo possa participar. Acesso, né? Ok, Edgar, agora eu vou te pedir um tempo para a gente fazer um intervalo, mas continue acompanhando o programa Opinião. Estamos falando sobre o marco regulatório da mídia.
De volta com o programa Opinião, estamos falando hoje sobre o marco regulatório da mídia. O nosso convidado é Edgar Rebouças, professor da UFES, jornalista e coordenador do Observatório da Mídia. Edgar, quais os pontos que você considera essenciais para a regulação da mídia? Seguir a Constituição. Se bastasse isso, se as empresas de mídia seguissem o que está na Constituição, já teríamos uma comunicação muito melhor no país. Por exemplo, está na Constituição que não pode ter câmera escondida. E as empresas fazem jornalismo usando câmera escondida, invadindo a privacidade das pessoas, botando gravações telefônicas das pessoas. Ah, mas é por bem do interesse público. Sim, mas quem determinou isso? Até para a Polícia Federal conseguir gravar uma ligação telefônica, para fazer uma imagem escondida, tem que ter autorização do juiz. Quem deu essa autorização para a mídia fazer essa imagem? A gente teve um caso na Inglaterra recentemente, fechou até jornais, de gravações de telefones grampeados. É exatamente a mesma coisa de câmera escondida. Na Constituição fala que não pode ter discriminação religiosa e várias concessões de denominações religiosas desrespeitam religiões afrodescendentes, por exemplo. Diz na Constituição que você tem que ter a criança com absoluta prioridade. E há programas que desrespeitam as crianças, desrespeitam negros, desrespeitam mulheres, homossexuais. Então, discriminação. Isso já acontece demais. Está na Constituição que tem que ter programação regional. As emissoras não fazem programação regional. E isso é péssimo para o nosso estado. Se a gente tivesse programação regional, teríamos muito mais profissionais, muito mais cores locais sendo vistas do que simplesmente ver programas feitos no Rio e em São Paulo. Diz na Constituição que tem que ter produção independente. Se tivesse produção independente, teríamos muito mais qualidade também local nas produções. Diz na Constituição que não pode haver nenhum tipo de cerceamento à liberdade de expressão. Só que não tem um ponto ali, tem uma vírgula. Observado e disposto nessa Constituição. Então não quer dizer que na Constituição diz que não pode haver cerceamento, que você pode falar tudo. Você pode falar tudo, contanto que você não desrespeite negros, idosos, mulheres, há um limite, homossexuais, religiões, porque na Constituição está dizendo isso também. Então, bastaria seguir a Constituição. Se a gente seguisse a Constituição, teríamos uma comunicação perfeita. Há algum modelo de marco regulatório lá fora, em outros países, que poderia ser adaptado ao Brasil? Tem, quase todos. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma regulamentação de mídia de 1934. Eles têm um conselho... E válido até hoje. Válido até vigor, hoje. E super respeitado. Eles têm um conselho, que é a Comissão Federal de Comunicação, que é seguido rigorosamente. E é o país do liberalismo. E é o ultraliberalismo. A Inglaterra tem o Ofcom desde 1936. O Canadá desde 1928. A França desde 1966. A Alemanha desde 1945. Então, todos os países muito mais avançados que o nosso e muito mais liberais do que o nosso têm instâncias de regulação da mídia. Quando vem para o Brasil, por causa de um patrimonialismo, por causa dessa proteção a alguns proprietários de grupos de mídia, fala, não mexemos com a mídia. A mídia tem que ter total liberdade. Mas espera aí, nem nos países ultraliberais a mídia tem tanta liberdade assim. O caso é esse. A gente pode falar de democratização da mídia no Brasil? Não pode. O modelo mais próximo que a gente chegou de democratização das mídias no Brasil foram as rádios comunitárias. E aí foi feita em 98 uma lei das rádios comunitárias, mas que restringe que a rádio só pode ocupar uma frequência, que só pode ter um raio de 1 quilômetro, e que não pode ter anúncio, e que não pode ter programação política, não pode ter programação religiosa. Então, peraí, isso não é liberdade. Você está restringindo tudo como tem que ser. E você não cria a possibilidade de mais pessoas terem vozes. Um grande avanço que tivemos foi, no final dos anos 70 e início dos 80, a Unesco fez um documento chamado O Mundo Muitas Vozes, onde foi feito um estudo em vários países para mostrar o cerceamento da liberdade de expressão. Não um cerceamento da liberdade de expressão das empresas de mídia, mas da sociedade, onde foi comprovado que existia um mundo, poucas vozes. Só poucas empresas de mídia falavam. E a sociedade como um todo só ouvia.
Daí começou um movimento grande para a democratização, onde a gente viu o seguinte, mas espera aí, a liberdade de expressão que está prevista nos direitos humanos pertence à sociedade, não pertence a quem tem o microfone, quem tem a câmera, pertence a todo mundo. Então a democratização seria o seguinte, que não só poucas pessoas tivessem microfones e câmeras, e muitas tivessem rádios e aparelhos de televisão. O ideal é que todo mundo tenha sua câmera, seu microfone, que seja um emissor também, e não só um receptor. Há uma grande discussão recentemente sobre a internet poderia ser esse espaço de democratização. Mas não é assim também. Porque mesmo que a internet dê essa possibilidade de as pessoas interagirem, colocarem seus conteúdos, mas se a gente for pegar aqui, então você que está aí assistindo agora, pensa hoje quanto de conteúdo que você baixou da internet. Agora, pensa quanto conteúdo que você subiu na internet. É uma assimetria muito grande. A gente continua na mesma posição, recebendo e por um outro meio, dando muito pouco. Por um outro meio. A internet é mais um meio, como rádio, como televisão, como jornal, qualquer um. Então, a discussão está aí. Fazer com que as pessoas participem mais. Lembrem que a comunicação ela é diálogo. Ela vai e vem. Não simplesmente ficar aí ouvindo, assistindo. Eu mandar uma carta aqui para a TV Assembleia. Não, que você faça o seu programa e mande para cá e opine sobre isso. Esse é o espaço da democratização. Mas, infelizmente, quando tenta se discutir isso, os grupos de mídia vêm e falam assim, não, isso é censura, você está querendo tomar meu espaço. Peraí, não é seu espaço, é nosso espaço. Isso a Unesco mostrou lá nos anos 80 e é válido até hoje. A gente tem que cada vez mais democratizar a mídia, porque a mídia pertence a todos. Aproveitando que o senhor falou de censura, o jornalista Eugênio Butti entende que a discussão no país está dificultada por duas irracionalidades. Uma de matriz de direita, que diz que nenhuma regulação é necessária, e a outra de matriz de esquerda, que defende a regulação por um desejo de censurar os meios. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente. Quer dizer, e as duas visões são muito burras. Uma visão burra desse, o que ele está chamando aí de direita, mas não é só direita, é um posicionamento conservador e ultraliberal, como eu falei, que não acontece em nenhum país do mundo, de que, não mexa no meu negócio. O pessoal da publicidade faz isso, quando a gente fala de regulamentação de publicidade para criança, publicidade de alimentos. Não mexa no meu negócio, eu que sei mexer nisso. Então é a terra do bang bang. Por outro lado, há grupos realmente que são ligados a uma esquerda também bem tacanha, que acha que o Estado é que tem que resolver tudo, que também está equivocado. Na verdade, quem tem que resolver isso é a sociedade. É o meio termo ali. Né? E a sociedade envolve empresários, envolve Estado, mas envolve, sobretudo, o consumidor. Por que um telespectador ele é consciente, ele é super requisitado na época de eleições, e fala, não, tem o poder do voto, cada um vale o voto, e na hora de se manifestar em relação à mídia, não, fica quieto, não se mete nisso. Está errado, o equívoco está aí. Então, quando Eugênio Butti fala desses dois erros, é que a gente tem que encontrar um meio termo. E o meio termo só vai estar a partir de que a sociedade se manifeste. De que você que está aí assistindo, venha aqui na Assembleia e participe dos debates. Por exemplo, a gente fez, ao longo deste ano, nós fizemos um grande debate aqui na Assembleia sobre comunicação, sobre banda larga. Veio muito pouca gente. No ano passado a gente fez um grande debate aqui, o Observatório, em parceria com a Comissão de Educação e Comunicação. A gente fez um grande debate sobre Rádio e TV Espírito Santo. Veio pouquíssimas pessoas. Então, peraí, por que as pessoas não querem discutir isso? Porque nunca lhe foi dado espaço para isso. Não despertaram para isso também. Até aqui, quantas vezes você, que já está aqui há um tempo na TV Assembleia, quantas vezes esse tema foi debate? Não se debate. Então, o que está faltando é isso, que a sociedade venha para os espaços públicos, como a Assembleia, um espaço público, para debater comunicação. Do mesmo jeito que vai debater o buraco na rua, que vai debater o posto de saúde que está carente, as crianças que estão sendo bem atendidas na escola, tem que discutir comunicação. Rapidamente, para a gente finalizar, eu queria saber a opinião do senhor sobre o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, da forma como está sendo tratado, também eu acho um equívoco. Porque tinha que estar dentro de um grande marco civil da mídia. A gente não pode tratar, vamos fazer uma lei para a internet, uma lei para a TV a cabo, uma lei para os jornais, uma lei para a televisão, uma lei para o satélite.
vai continuar o que acontece hoje. Porque tudo é comunicação. Esse grande cipoal regulatório, então, é uma confusão de normas e que os advogados adoram isso, porque quanto mais normas tiver, mais brechas eles encontram. O que precisa é uma grande discussão da sociedade, e a Conferência de Comunicação foi um primeiro passo para isso, mas já está na hora de fazer uma segunda, foi em 2009, para que a sociedade opine e diga que tipo de internet quer, que tipo de jornalismo quer, que tipo de publicidade quer, que tipo de cinema quer, que tipo de novela quer. Assim a gente vai ter uma comunicação de efeito. Então, o Marco Civil da Internet sendo discutido só pensando nisso que é a internet hoje, daqui a 5 anos pode ser algo diferente. Daqui a 10 anos, algo absolutamente diferente. Marcos civis têm que ser pensados em longo prazo, em mudanças sociais e não em mudanças tecnológicas. E o grande problema dessa discussão do Marco Civil da Internet é que fica refém de uma tecnologia. A tecnologia internet. Sim, mas digamos que daqui a 10 anos surge uma outra tecnologia que não é a internet. Seja holografia. E aí a gente vai fazer uma outra lei sobre isso e vai jogar fora o Marco Civil da Internet. Porque ficou presa a tecnologia. Então, se a gente tiver um Marco Civil da comunicação, não importa a tecnologia. Não importa o meio. Não importa o meio. A gente vai discutir questões de conteúdos, questões de estruturas, questões de sociedade, relacionamentos entre si. E não por causa de ficar refém de um só meio. Ok, Edgar, foi um prazer bater esse papo com você. Né, e a gente sempre à aprendeu um disposição. pouco mais sobre o marco regulatório da mídia, sobre a necessidade, né, de se discutir mais o tema e se chegar a um consenso final sobre isso. Né? Agradeço a sua presença. Nosso grupo de pesquisa na universidade, o Observatório da Mídia, a gente debate muito isso. E ele é aberto à sociedade. Nós temos reuniões todas as quartas-feiras. Vocês podem colocar o site aqui do Observatório, acessar. É algo que a sociedade pode discutir esse assunto. Nós fazemos seminários, debates, e não só para estudantes, para profissionais, para donas de casa, trabalhadores, estudantes, professores, isso é muito legal. Para todo mundo Só que consome a a comunicação. gente quer mais gente participando disso. Então venham para a universidade, venham na Assembleia, ocupem esses espaços que são públicos, esqueçam aquelas coisas das autoridades. O bem público tem que ser usado pela sociedade. Ok, Edgar. Mais uma vez, obrigado pela sua presença conosco aqui no programa Opinião. Prazer. Você acompanhou mais o programa Opinião, nós falamos sobre o marco regulatório da mídia e recebemos Edgar Rebouças, que é jornalista, professor da UFES e coordenador do Observatório da Mídia. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Continue acompanhando a programação da TV Assembleia, Canal Cidadão.